Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 68, o érbio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O érbio foi descoberto em 1843 pelo químico sueco Carl Gustav Mosander, quando ele examinava uma amostra de óxido de ítrio, Y2O3, e ele percebeu que essa amostra continha duas impuridades. Uma ficou conhecida como o elemento térbio e a outra como érbio, que foi nomeado então em homenagem à cidade e à mina de Ytterby, na Suécia. O érbio é um elemento interessante, ele é um metal branco prateado, macio, bastante maleável e também relativamente denso, com uma densidade de 9,07 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 1530 graus Celsius aproximadamente, e ele adota uma estrutura cristalina hexagonal, típica dos lantanídeos. Quimicamente, o érbio é um elemento trivalente, ele se oxida lentamente quando exposto ao ar e é dissolvido por uma série de ácidos. Ele também é dissolvido simplesmente por água, formando o hidróxido de érbio e também o gás hidrogênio. Em contraste com os demais lantanídeos, muitos dos sais do érbio têm uma coloração rosa pálida. Um composto importante do érbio é o óxido de érbio, R2O3, que é um sólido rosa, como a maioria dos sais do érbio, que é insolúvel em água. E esse óxido, pela sua bela coloração, pode ser utilizado para tingir vidros e porcelanas. Outro composto interessante é o cloreto de érbio, ErCl3, que é um sólido também rosa, mas solúvel em água, e ele tem uma notável propriedade, que é que quando você expõe uma amostra desse composto à luz ultravioleta, a sua coloração rosa aumenta e praticamente brilha. Isso dá para ser testado, então, por exemplo, embaixo de uma lâmpada fluorescente, e, é claro, esse é o fenômeno da fluorescência. Isótopos. O érbio, que ocorre naturalmente, é composto por 6 isótopos. São eles o érbio 162, 164, 166, 167, 168 e 170. Eles são todos estáveis e o mais abundante é o érbio 166 com 33,5%. O radioisótopo mais duradouro, digamos, mais estável, é o érbio 169, que tem uma meia-vida de apenas 9 dias e decai para o túlio 169. Ocorrência. O érbio ocorre de maneira primordial, mas não na sua forma metálica elementar, e sim em alguns minerais, e geralmente associado a outros lantanídeos. Exemplos desses minerais são a xenotímia, que é basicamente fosfato de ítrio, e também a euxinita, que é um tipo de óxido. O érbio está entre os 50 elementos mais comuns. Por fim, as aplicações, que são os fatores que tornam o érbio um elemento interessante. A maioria dos usos do érbio envolve os íons Er3+, que tem uma coloração rosa. E vidros ou cristais dotados com um pouco desse érbio são muito importantes como meios de amplificação óptica. Então você tem, por exemplo, um sinal vindo por uma fibra óptica e uma hora esse sinal vai perder força. O que você tem que fazer é amplificar o sinal. E aí que entram os íons de érbio e o fenômeno da emissão estimulada. Isto é, você excita os íons Er3+, utilizando, por exemplo, uma corrente elétrica, e o sinal na fibra óptica vai interagir com esses íons, fazendo com que eles voltem ao seu estado não excitado. E daí o sinal sai amplificado. Então, simplificando bastante, é basicamente isso que acontece. E o porquê do érbio ser utilizado é basicamente devido às regiões de emissão e absorção da luz que o íon do érbio faz. Isso é muito eficiente e muito adequado para a fibra óptica. E por que isso é importante? As fibras ópticas são utilizadas, claro, para telecomunicações, então internet, telefone, tudo isso aí é muito difícil de ser feito sem o érbio. Os íons de érbio também são importantes na medicina, basicamente devido aos lasers. Esses íons podem ser adicionados à granada de ítrio-alumínio, que é Y3Al5O12. Essa granada é um tipo de cristal e ela tem uso em lasers de estado sólido que, como eu disse, encontraram alguns usos na medicina. E outras aplicações envolvem o uso do érbio em filtros fotográficos e a sua adição em ligas metálicas para aumentar a maleabilidade da liga. Mas seria isso. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu like e até a próxima!